Bom dia, pessoal. Aqui é o Rony Marques do site sacadadodia.com.br e hoje a dica que a gente vai dar aqui é sobre backup. O que seria um backup? Tá? Backup muita gente já ouviu falar, gente, mas ninguém sabe muito bem o que é a definição de backup. Backup nada mais é do que uma cópia de segurança confiável. Tá? O que eu coloquei esse confiável destacado aqui? Porque muita gente faz backup, gente. Eu falo porque alguns clientes meus eu já visitei. E qual que é a forma desse cliente fazer o backup? Ele vai lá, ele pega todos os dados deles que estão dentro de uma pastinha qualquer, seleciona aqueles dados, cria uma segunda pastinha e joga os dados tudo para dentro daquela segunda pastinha que ele acha que de uma certa forma aqueles dados estão seguros. Mas isso não é uma verdade. Por que não é uma verdade? Porque vamos dizer que amanhã ou depois esse HD desse cliente ele venha falhar ou venha parar, por exemplo. Ele vai perder não só o local onde estavam os dados anteriormente, como também a pastinha que ele criou lá dentro, achando que teoricamente os dados dele estariam seguros. Né? E essa é o grande perigo do cliente achar que está fazendo o backup da forma correta. Então, qual seria a forma correta de se fazer um backup? A forma correta, gente, a gente diz que o backup ele tem que ser feito em uma mídia externa. Tá? Eu não estou abordando aqui backups a níveis de empresa, tá? A gente está abordando aqui backups a nível doméstico mesmo, tá? Como eu preservar aquelas fotos que eu tenho no meu computador, como eu preservar aquela planilha que eu fiz que eu não posso perder de maneira alguma, como eu preservar aquele texto, aquele trabalho de faculdade ou aquele trabalho que eu já tenho armazenado na minha máquina eu não posso perder de maneira alguma. Então eu não vou aqui abordar backups de uma forma mais ampla, como fita DAT, esse tipo de coisa, tá? Eu estou falando backup a nível doméstico, tá? A nível mesmo pessoal. Então, quais seriam as formas mais comuns da gente poder fazer esse backup de uma forma segura? A primeira seria um pendrive. Mas no pendrive eu vou ter uma limitação, vai depender da quantidade de dados que você tem armazenado no seu computador. Porque pode ser que você tenha muito, pode ser que você tenha poucos dados armazenados. Geralmente, gente, foto, filmes, gravações consomem bastante espaço. Então pode ser que o seu pendrive ele não venha comportar o seu backup completo mais. Tá? Então a gente já praticamente já te aconselha a pular para um HD externo. Tá? Qual que é a vantagem do HD externo? Você vai perguntar para mim. A grande vantagem que eu particularmente acho é que a taxa de transferência de dados, ou seja, o seu backup, ele vai ser concluído mais rapidamente. Tá? O pendrive ele já é um pouco mais demorado pela, vamos dizer assim, a própria limitação do hardware mesmo, porque a taxa de transferência é um pouco mais lenta do que a gravação no HD externo. Agora nós vamos abordar aqui como fazer esse backup. Bem, gente, eu vou trabalhar aqui com vocês com um software que eu considero muito simples, tá? Esse software que ele é chamado de FBackup. Na onde eu encontro esse FBackup? Bem, se eu vier no meu Google, tá? Digitar aqui FBackup, é o primeiro link da primeira página do Google que vocês vão achar lá, ó, fbackup.com, tá? Eu vou clicar lá no fbackup.com, clicar em baixar agora. Aí clicar de novo aqui novamente em baixar agora, que ele já vai começar
a ser baixado no seu computador. Eu não vou fazer o processo, porque eu já fiz esse processo. Eu vou só mostrar o instalador dele aqui para vocês. Tá aqui o instalador dele, tá? Você vai executar o instalador, é aquela forma tradicional mesmo de vocês instalarem o programa. Vocês vão clicando em avançar, avançar, e ele vai concluir, tá? Eu particularmente eu gostei muito desse software de backup, porque primeiro que ele é gratuito. Então se você vai usar na sua casa, ele é muito bom, porque ele é um software automatizado. Você pode programar o horário que você quer disparar esse backup, se é que você quer disparar esse backup automático, se você quer disparar esse backup manual. Então, você tem essa flexibilidade de poder trabalhar com ele da forma que você acha melhor. Então, como eu já falei para vocês, eu já baixei esse UEFI Backup na minha máquina, aqui está o instalador dele, e também já instalei esse UEFI Backup na minha máquina. Eu vou explicar para vocês como configurar o UEFI Backup para que ele faça esse backup no meu computador de forma automática ou de forma manual, tá? Nós vamos ver das duas maneiras, das maneiras que vocês acharem mais prática para vocês. Então vamos lá, vamos abrir o UEFI Backup. Lembrando, tá, pessoal, que o UEFI Backup ele é um software que ele vem parcialmente traduzido. Que vocês vão ver alguns menus nele que vão estar em inglês, tá? Mas boa parte dele já vai estar traduzido para o português. Mas vocês vão ver que o português dele não é um português brasileiro, mas é um português de Portugal. Mas dá para entender assim, tranquilo, viu? Vamos lá. Primeiro passo, gente. Eu quero configurar o meu primeiro backup. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no novo, tá? Ele vai me perguntar para mim qual é o nome que eu vou dar para essa rotina de backup, tá? Eu vou chamar essa rotina de backup geral, ou seja, é um backup geral que eu vou fazer do meu computador. Tá? Lembrando, gente, que esse nome aqui ele não influencia em nada, é só uma maneira de você identificar melhor aquilo que você está fazendo backup. Isso aqui você pode colocar o nome que você quiser, não tem regra, tá? Logo abaixo, vocês vão ver aqui que vai ter um local para você selecionar para onde ele vai jogar esse backup. Aí vem o que eu falei para vocês anteriormente, que é a mídia externa. Eu já estou plugado aqui no meu computador um HD externo. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o meu HD externo. Correto? Bem, quando eu faço essa seleção, o UEFI Backup vai entender que esse backup ele vai estar sendo jogado para a pasta raiz do meu HD externo. Ah, Rony, mas eu não quero jogar ele na pasta raiz. Eu quero criar uma pastinha dentro do meu HD externo com o nome de backup. Eu posso fazer isso? Posso. Eu vou clicar em Browser, tá? Vou lá no meu UEFI Backup, criar uma nova pasta. Posso colocar aqui, backup teste, um exemplo, tá? Criei a pastinha backup teste, clique em OK. Tá lá configurado o meu backup para ser feito dentro do meu HD externo, que é a unidade E, na pastinha teste. Bem, vou clicar agora em Next para passar para a próxima etapa. Agora aqui é que vem as pastas que eu vou selecionar para que seja feito o backup desses arquivos. Bem, como que eu faço isso? Eu posso selecionar, gente, aqui de duas maneiras. Ou eu seleciono para ele fazer um backup de uma pasta inteira, ou seja, por exemplo, eu tenho uma pasta lá dentro do meu computador chamada Fotos. Eu quero pegar todas essas fotos, toda essa pasta que contém essas fotos,
e fazer um backup dela inteira. Eu vou clicar dentro, em cima desse botão chamado ADD Folders e venho aqui, ó. Vou lá no meu computador, tá? Claro. Desço, ou na unidade C, ou no local que eu acho que contém essas fotos, tá? E aí vai ficar a critério de vocês. No meu caso aqui, ó, eu vou fazer um backup da minha pasta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar uma pasta menor aqui, só pra gente não perder tanto tempo assim. Deixa eu ver aqui, Drive Pack. Vamos pegar essa pasta aqui, MP3, tá? Eu quero fazer um backup da pasta MP3, que são algumas músicas que eu tenho dentro do meu computador. Selecionei, a partir do momento que eu selecionei a pasta MP3, gente, o que vai acontecer aqui no FBackup? Ele vai subentender que tudo que está dentro da pasta MP3, tanto os arquivos como as subpastas, elas vão ser incluídas nesse backup. Tá? Ah, Rony, mas eu não quero fazer um backup de uma pasta inteira. Eu quero fazer o backup de um arquivo somente. Eu posso fazer? Posso. É só eu clicar em ADD Files, tá? E aqui, ó, eu seleciono qual arquivo que eu quero fazer o backup. É simples, gente. Eu venho aqui, por exemplo, em documentos. Vamos pegar aqui um arquivo qualquer dentro de documentos meu, tá? Ah, eu quero fazer um backup desse arquivo aqui, eletroímã, por exemplo. Vou lá, selecionei, tá? Automaticamente ele já vai também para minha lista de backups. Bem, feita a seleção, aqui eu posso selecionar quantas pastas eu quiser e quantos arquivos eu quiser. Basta eu ir clicando em ADD Folders ou ADD Files, tá? Vou clicando e vou fazendo a seleção daquilo que eu quero que o FBackup jogue para dentro do meu HD, tá? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em Next, que é o próximo passo, e ele vai me fazer uma pergunta. Eu quero fazer esse backup completo ou eu quero fazer esse backup espelho? Espelho seria o quê? É esse backup em tempo real, tempo inteiro. Eu gravo, ele replica o dado dentro do meu HD. Eu não vou fazer isso por quê? Porque esse HD meu ele não fica aqui o tempo inteiro plugado no meu computador. Ele fica o tempo que eu quero fazer o backup, tá? Então eu vou deixar fazer um backup completo. E ele vai me perguntar também se eu quero encriptar ou não esses dados. O que é encriptar? É colocar uma senha nesse backup para que ninguém possa descompactá-lo depois e saber o que tem lá dentro dele. Tá? Como é um backup pessoal, é meu, gente, eu não vejo necessidade de encriptar. Tá? Então eu vou deixar essa opção desmarcada. Eu vou avançar. E aqui ele vai me perguntar para mim o seguinte, olha, você quer fazer esse backup aí manualmente ou você quer fazer esse backup diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente? Como que você quer fazer esse backup? Bem, gente, se eu colocar esse backup manualmente, eu tenho que disparar esse backup manual, porque o próprio nome já diz. Eu tenho que ir lá, abrir o FBackup, clicar no meu backup e disparar, para que ele possa fazer o backup a partir daquele momento que eu disparei a ação. Tá? Se eu colocar esse backup diariamente, eu posso definir um horário que ele vai começar esse backup todos os dias. Tá? Então eu vou falar o seguinte, eu quero que o meu computador dispare para mim o backup todo dia ao meio-dia, ele vai disparar esse backup para mim. Eu venho e marco aqui às 12 horas. Ah, mas eu não quero meio-dia, eu quero que ele dispare para mim às 3 horas da tarde. Eu coloco lá às 15 horas. Automaticamente o FBackup vai programar o meu computador
para que todo dia às 3 horas da tarde ele venha e faça e dispare esse backup direto para o meu HD. Entendido? Bem, gente, lembrando só um detalhe. Para que esse backup seja feito, automaticamente esse HD externo ele tem que estar assim, obrigatoriamente plugado na minha máquina, tá? Então, como é um backup feito vamos dizer assim, doméstico, eu aconselho que vocês coloquem esse backup como manual. Por quê? Porque nem sempre você vai lembrar de plugar o seu HD externo na sua máquina. Ele não vai ficar plugado aqui o tempo inteiro. Tá? Então eu aconselho que vocês coloquem manualmente o backup. Então vamos lá. Feita essa última ação, eu vou clicar em salvar. Bem, cliquei em salvar, gente. Automaticamente vocês vão ver que dentro do meu FBackup já vai aparecer aqui na minha tela de rotinas o backup que eu acabei de salvar, ó. Backup geral. Vocês estão vendo aqui? Então, backup geral. Esse aqui é o nome que eu dei para minha rotina de backup. E o que ele está fazendo? Ó, ele está fazendo o backup na unidade E, que está plugada na USB dentro da pasta backup teste. Tá? Ah, mas ele já fez o backup? Não. Lembra que a gente configurou esse backup aqui como manual? Então, para me disparar esse backup, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que disparar esse backup manual. O que eu vou fazer para disparar esse backup manual? Eu vou chegar lá em cima da minha rotina de backup que eu criei, clicar com o botão direito do mouse e clicar em fazer backup e backup completo. Cliquei, gente, disparou a rotina. Aí vocês vão ver que vai aparecer uma barra de progressão logo ali embaixo. Aí isso aí, já apareceu a barra. 0%. Ele está preparando a minha cópia de backup. Ó. O FBackup, tá, gente? Só lembrando, ele compacta os dados todos em um único arquivo e joga para dentro do seu HD. Tá? Então a gente está fazendo agora o processo de backup. Depois a gente vai fazer o processo inverso, que é o processo de restaurar esse backup. Para vocês verem como é que eu faço depois para me restaurar essa cópia caso seja necessário. O meu HD parou, alguma coisa aconteceu, eu quero restaurar esses dados. Como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou mostrar para vocês também. Ele já está quase concluindo, que eu peguei uma pasta menor aqui, só para a gente fazer um teste. Está quase concluído já, 98%. Concluído, tá? O backup foi concluído. Eu posso vir e fechar, tá? Reparem, gente, que lá dentro da minha rotina de backup, ele vai me dar se aquele backup ele foi concluído com êxito ou não, tá? Por que eu falo concluído com êxito ou não? Porque pode ser que você vá fazer um backup e o seu disco, por exemplo, não tem espaço suficiente para concluir aquele backup que você fez. Então ele vai te dar aqui um alerta, ele vai falar que o backup não foi concluído com êxito. Aí você vai analisar o porquê que ele não foi concluído com êxito. Tá? 90% dos casos é falta de espaço. Ok, gente? Então vamos lá agora ver como que esse backup fica dentro do meu HD. Backup teste, tá? Vocês vão ver que lá dentro da pasta backup teste, ó,
ele cria para mim uma pasta que chama backup geral, que é o nome da rotina que eu criei, e está aqui, ó, o meu arquivo de backup. Estão vendo aqui? Ah, eu quero descompactar esse backup. Como que eu faço? Eu vou pegar esse arquivo que ele acabou de criar, copio esse arquivo, jogo lá para dentro do meu computador. Vamos criar uma pasta aqui, ó, chamado teste 2, por exemplo. E vou copiar esse arquivo que ele fez o backup lá para dentro da minha pasta do meu computador, ó. Clico com o botão direito do mouse dele, você vai ter que ter já aqui o WinRAR ou o WinZip, qualquer um compactador instalado, e Extract Here. Tá lá, ó, ele está descompactando todas as pastas que eu pedi para ele fazer o backup. Vamos ver se está tudo correto. Tá aí. Tá lá minha pasta, todas as minhas músicas que eu pedi para ele fazer o backup, tá? Aqui dentro também ele fez do meu documento, lembra? Aquele documento eletroímã que eu pedi para ele fazer o backup. Tá aqui ele também. Então essa daí foi a sacada de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Essa foi a grande sacada do dia de hoje. Então aguardem mais vídeos por aí e eu vou deixando vocês por aqui. Obrigado pela atenção. Até mais.